Que aí agora eu faço. Vamos gravar o nosso estudo dirigido. Eu vou cortar a canetinha, porque é muita vergonha, né? Vai começar o vídeo, eu vou ficar falando da canetinha. Amores, para a nossa avaliação modular, porque vocês só vão ter uma avaliação, a gente vai ter essa avaliação no sábado. Eu vou tentar corrigir ela até domingo. E aí, se você ficou de recuperação é de segunda a quarta, que está lá marcado no calendário lá. Mas eu acho que ninguém vai ficar, não sei, né? Estudem, tá? Estudem. A prova tá de boa, aparece bastante aqui com esse questionário aí. E qualquer dúvida pode me parar e perguntar, não é só porque tá filmando que não precisa, que precisa ficar só eu falando sozinho, não, fazendo uma videoaula, tá bom? Então vamos lá, primeira pergunta aí, ó, sobre o metabolismo de fase 1 dos fármacos, analise as afirmativas abaixo. E aí é para julgar essas afirmativas, né? Então a primeira aí, ó, envolve reações de oxidação, redução e hidrólise, gerando metabólitos frequentemente mais polares. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Lembra que o metabolismo de fase 1 são reações simples que tentam deixar o fármaco mais polar. Mais polar para quê? Para ele conseguir ser eliminado através da via renal, tá? Mas são reações mais simples. A fase 2 são reações mais complexas, né? Que vão adicionar moléculas maiores, ligar moléculas maiores. Fase 1 é mais oxidação, redução, reações mais simples de se fazer aí, tá bom? A fase 1 sempre garante a eliminação do fármaco pela via renal. Verdadeiro ou falso? Falso. Hã? Então, a fase 1 sempre garante a eliminação do fármaco pela via renal? Não, porque às vezes mesmo fazendo uma oxidação, tornando a molécula mais polar, ela não fica tão polar a ponto de já ser eliminado por vias renais, tá? Aí ele passa por uma transformação de fase 2 e aí que ele pode ser eliminado por via renal e pode ser que também não seja, tá? Não é garantia que ele vai ser eliminado por via renal, mesmo passando fase 1 e fase 2, mas a ideia é que seja por via renal. Se não, vai pela via biliar mesmo, tá bom? Então isso aqui é a fase 1 sempre, quando tem essas palavras sempre aí, já fica desconfiado, tá? As reações de desalquilação incluem a introdução do grupos OH, NH2 ou SH nos metabólitos. Desalquilação. Não, né? Desalquilação é o quê? A gente viu lá naqueles últimos slides, quando a gente estava falando de metabolismo de fármacos, desalquilação é quando você corta uma parte do fármaco, né? Você corta um pedacinho do fármaco lá, você tira. Desalquilação, o que é uma cadeia alquílica? É uma cadeia de hidrocarbonetos aí. Hidrocarbonetos. Então essa daqui também está falsa, tá? Você não introduz OH, NH ou SH. Normalmente você pega esse lugar onde está esse OH e você quebra ali. Se ele tiver um oxigênio no meio, um éter, um éster, uma amina secundária, aí você vai arrancar ela ali da sua molécula, tá? Ela acontece, inclusive, deixa eu colocar aqui o slidezinho para mostrar que bonitinho. Vou gastar esse tempo aí porque vale a pena. Será que é essa aula aqui? Aspectos gerais do metabolismo do fármaco? Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Não, oxidação de heteroátomos. Aqui. Olha lá, ó. Desalquilação. Ó, você tem... Lembra que tá verdadeiro, falso, tá? Você tem, às vezes, uma amina aqui, no meio lá do seu fármaco. No meio do seu fármaco você tem uma amina. Tem um grupo R, né? Um resto da molécula para lá e um resto da molécula para cá. Acontece a quebra da molécula e vai embora um R para cada lado. Tá? Aqui ainda teve um ataque nucleofílico aqui, né? Ainda entrou esse oxigênio, porque a CYP ela causa uma oxidação. Essa oxidação da molécula, essa introdução desse OH aqui, vai causar essa desalquilação. Tá? Mas ela não introduz esses grupos aí na sua molécula. O grupo já está lá na sua molécula. Ó. Pode acontecer desalquilação com enxofre, com oxigênio ou com nitrogênio. Em todas elas, você vai ter o quê? Você vai ter o oxigênio entrando e isso favorecendo a quebra dessa ligação que estava aqui, né? Dessa ligação que estava aqui, ó,
uma ligação de uma amina, uma ligação de um éster aqui, que aí não vai ficar ligado a dois oxigênios, ou uma ligação com enxofre ali e a quebra. Mas não cria essa ligação, não cria essa ligação. Tem um outro slide aqui que tem até as molequinhas sendo quebradas aqui, né? Deixa eu ver se dá para dar um zoom e a gente vê aí. Bonitinho. Olha lá, ó, tinha um CH3 aqui, não tem mais o CH3 lá. Tinha, aqui ela tinha o quê? Tinha toda essa parte aqui, ó. O que está entrando aqui? Toda essa parte aqui da molécula. Aqui, ó. Toda essa parte aqui da molécula, onde tinha aqui, ó, um N e todo esse grupo saiu e virou um NH. Tá vendo? Mas não introduziu novos grupos funcionais ali. Só perde essa parte da molécula. Então, quando a gente vai lá na questão de desalquilação, deixa eu voltar lá nas perguntas que a gente estava lá, ó. Né? Reação de desalquilação inclui a introdução? Não, falso também. Então, era verdadeiro, falso, falso. Às vezes, pelas opções ali, já dá para matar até a última, né? Verdadeiro, falso, falso. A última vai ser verdadeira, provavelmente. Fármacos que passam pela fase 1, geralmente tornam-se inativos no organismo. Verdadeiro, né? Você tem que estudar os fármacos para eles se tornarem inativos mesmo, a não ser em casos de profármacos. Existem os profármacos. O que são profármacos? Os profármacos, eles vão ser estudados para quê? Para, ao serem metabolizados, se tornarem o fármaco ativo, a versão ativa do fármaco. Mas fármacos que fazem pela fase 1, geralmente tornam-se inativos. É a ideia já, tá? Existe o perigo de quando passar pela fase 1, e no quadrozinho tem lá, bem explicadinho. Acho que é até aqui mesmo, ó. Nessa aula de metabolismo dos fármacos aqui, deixa eu ver se ela está por aqui. Olha ela aqui, ó. Existe até um quadrinho nos slides mais para cima lá, onde tem fase 1, fase 2. Será que está por aqui? Aqui, ó. Né? Se ele se tornar um metabólito reativo, xenobiótico se tornar um metabólito reativo, pode ser que ele se torne tóxico ao seu organismo, ó. Metabólito reativo pode levar a danos do DNA, estresse oxidativo, né? Levando a espécies reativas de oxigênio. Pode levar aqui, ó, a citotoxicidade, que pode levar a célula à apoptose, a célula a se matar. E aí vai ter que passar por uma detoxificação. Então não é ideia que, ao passar pela fase 1, ele se torne metabólitos reativos, tá? Repara que se ele se tornar metabólito reativo, ele tem que sofrer uma detoxificação lá, para ser excretado. A ideia, então, é ele se tornar um metabólito mais polar, que vai passar pela fase 2 e tornar frequentemente inativo lá. Tudo bem? De boa, essa questãozinha estava bem tranquila, né? Então, a opção correta aqui, ó, letra D, né? VFFV, lá. Fechou? Tranquilos? Agora tá aí, ó. De maneira geral, de novo sobre metabolismo. Os metabólitos de fase 1, vou ler para cá, para tornar o vídeo dinâmico, né? Os metabólitos de fase 1 apresentam um coeficiente de partição log de P inferior ao fármaco original, diretamente relacionado ao grau e o tipo de modificação estrutural introduzida no fármaco. Entretanto, a maior polaridade desses metabólitos de fase 1 não é suficiente para assegurar a eliminação pela via principal de excreção do fármaco, a renal. Portanto, esses metabólitos sofrem reações enzimáticas subsequentes por meio do metabolismo de fase 2. Aqui a gente já está falando de coeficiente de partição. Lembra que a gente falou de coeficiente de partição? Né? Quanto, né, maior o coeficiente de partição, mais apolar é a molécula. Porque o coeficiente de partição é aquela característica, eu acho que aqui até vai sair no vídeo aí, ó. Coeficiente de partição é quando você tem, né? Você teria aqui uma fase polar. Aí você tem o seu fármaco nessa fase polar. E aí quando você adiciona um solvente apolar, esse fármaco migra para a fase apolar. Todo? Não, uma certa concentração. Quanto mais ele migra, maior o coeficiente de partição. Então, se ele é mais apolar,
maior vai ser o coeficiente de partição. Por isso que aqui está falando, né? Que, deixa eu só não pisar no meu fio aqui, senão explode esse fio fino. Apresenta um coeficiente de partição inferior ao fármaco original. Por quê? Você está tornando ele mais polar. Mais polar. Beleza? Então, beleza aí. Aí vai passar pela fase 2. Aí está falando a varfarina, uma mistura racêmica de enantiômeros anticoagulantes RS, sendo este 5 vezes mais potente que aquele. Então, o S da varfarina é 5 vezes mais potente que o R. Isso tem muitos fármacos que na indústria farmacêutica é importante você tomar cuidado com enantiômeros. Tá? Enantiômeros vêm lá da química orgânica e por isso que eles representam essa ligação aqui, ó. Essa ligação desse grupo cetona aqui com essa cobrinha. Essa cobrinha que ela pode estar tanto para frente quanto para trás. Quanto para frente quanto para trás. As moléculas elas apresentam propriedades físico-químicas semelhantes. Você não consegue separar ela por destilação. Você não consegue separar ela por ponto de ebulição. Ponto de ebulição e destilação ia ser a mesma coisa, né? Mas por fusão. Mas a interação dela com o organismo é diferente. Tá? A S-varfarina, né? É transformada em metabólito inativo pela isoenzima CYP2C9, enquanto a R-varfarina é transformada pela CYP1A2, CYP2C19 e CYP3A4. Então, repara que até as proteínas que transformam essa molécula, né, que fazem a oxidação dessa molécula, vão ser proteínas diferentes. É legal quando a gente pensa nesses enantiômeros RS, quando a gente pensa em mistura racêmica e questão de enantiômeros, que o nosso corpo ele é enantiomérico, tá? O nosso organismo ele é enantiomérico. Como assim? As proteínas são formadas por aminoácidos que em sua maioria são enantiômeros. Então existe uma seleção, né? Existe quando tem o sistema chave-fechadura. Vou dar o exemplo da minha mão. A sua mão, lembra que quando fala na orgânica, acho que vocês estiveram lá, né? Que a mão, ela é um enantiômero, é quiral uma mão da outra, não se sobrepõe à sua imagem especular. Lembra? Então um é enantiômero da outra, você pode falar. Se tem um sistema chave-fechadura que a molécula tem que entrar com o meu dedão para o lado de cá, para o lado de dentro, para o lado do espelho, ela entra. Se eu colocar a outra mão para entrar lá, ela não vai conseguir encaixar. Entendeu? Por quê? Porque não vai ser a mesma chave naquela fechadura. É outra chave diferente. O R é uma chave diferente do S. Então, quando as enzimas vão processar isso daí, enzimas diferentes vão fazer essa oxidação de maneira diferente lá. Fechou? Aí, o que está perguntando aí? Né? Aí ele fala essa questão aí. E a questão aí, ó, com base no texto, modifique a molécula de varfarina para o seu metabólito 8-hidroxivarfarina e discuta por que esse metabólito possui uma maior interação com a água quando comparado com a varfarina. Quais interações contribuem para essa maior solubilidade? O que você tem que fazer aqui, amores? É só olhar esse negócio, essa molécula, pequena molequinha, e fazer o quê? 8-hidrox. Colocar uma hidroxila aqui. Só isso. Tá? Por que ela se torna mais solúvel em água? Por que ela se torna mais solúvel em água? Porque agora você tem um ambiente que você pode interagir com o quê? Ligações de hidrogênio com moléculas de água, né? Você já tinha aqui uma hidroxila, você tinha uma cetona ali que também poderia interagir, você tinha vários grupos que já interagiam, agora você tem outro grupo aqui, né? Que colabora para esse aumento de polaridade. Repara que essa parte da molécula aqui antes, ó, ela era totalmente apolar, né? Esse anel aromático aqui da molécula, ele era polar. Agora você adiciona, você aumenta a polaridade dele aí. Tá? Então a introdução de átomos eletronegativos contribuem para um aumento da polaridade da molécula ali naquela região, tornando a molécula mais polar. Tá? Além disso, o oxigênio tem a capacidade de fazer ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, se você coloca lá essa molécula em meio aquoso, vai facilitar ela ser solubilizada. Por quê? Porque a água é cheia de hidrogênios. A água vai fazer um monte de ligação de hidrogênio. Ainda tem esse H aqui, ó. Se a gente fosse desenhar bonitinho esse H, se fôssemos desenhar aqui, ó,
O H bonitinho. Esse H também poderia interagir aqui com outra molequinha de água para favorecer essa solubilidade. Beleza? Então, na prova vai falar lá, desenhe o metabólito XYZ do fármaco tal, o hidroxi tanto. Olha a numeração, repete a molécula desenhada lá e coloca a hidroxila onde está sendo pedido. Aonde está sendo pedido. Se vai ser igual diante das câmeras, parecida. Vale a pena reparar na varfarina. Mas não é para saber fazer só com a varfarina não, tá? Se fosse qualquer outra molécula lá e eu der a molécula... Pode apagar? Podia apagar? Se eu der a molécula e falar assim, com os números. Tinha uma questão dessa, eu lembro que eu passei em produtos naturais para vocês, falava assim, ó, mostra para mim o flavonoide 8 tal hidroxilado. É só você repetir e hidroxilar o flavonoide lá na posição. Era bonitinho, desenho bonitinho. Meu Deus, mais uma de citocromo, tá? Sobre as enzimas do citocromo P450, apenas 3 das 18 famílias estão relacionadas ao metabolismo de fármaco. Estão presentes no retículo endoplasmático de órgãos como fígado e intestino. As enzimas CYP1A2 e CYP2C9 juntas correspondem a 90% do metabolismo oxidativo do fármaco. Realizam a transferência de elétrons e metabolismo do fármaco por redução. Por redução que elas fazem? Por oxidação. Essa daqui você já sabe que está errada. Então, ó, aqui seria oxidação. E as outras? As outras bem naipe decoreba, né? Mas, por mais que seja decoreba, alguns concursos cai questão desse jeito aqui, véio, por incrível que pareça. Não assim, colocando o nome das enzimas. Eu não lembro se tem essas duas aqui, mas cai essa daí, tá? Então, ó, aqui tem a 4, já não vai ser, né? Essa aqui não vai ser. 1 e 2, 2 e 3 ou 1 e 3. Né? Vamos lá olhar. Lá no slidezinho já tem também. Antes de eu dar a respostinha, já falar a resposta. Cadê o slide? Tá aqui, ó. É a hora que a gente fala dela bem... Quando começa a falar da CYP. Aqui, ó. Aí aqui fala de como é que dá a numeração dela, codificando 18 famílias e 44 subfamílias. Então existem 18, tá? Se a gente for pensar nos 57 genes aí, né? Dá para fazer 18 famílias. Aqui estão sendo mostradas 3, mas dá para fazer 18. Das 18, esse quadrinho aqui, lá do livro do Eliezer, ele é bem famosinho. 3 são as principais. 3 realmente são as principais. CYP1, CYP2 e CYP3. São as principais responsáveis lá. Agora, quando fala aqui, ó, tá aqui, ó, de ser feito da diversidade, apenas 3 entre as 18 estão relacionados ao metabolismo de fármacos. Quando fala da quantidade, CYP1A2, CYP2C9, papapá, em conjunto correspondem a cerca de 90% do metabolismo oxidativo dos fármacos disponíveis no mercado farmacêutico mundial. Então, repara que algumas, ó, uma da família 1, duas da família 2, 3 da família 2 e uma da família 3. São 4 enzimas que correspondem juntas a 90% do metabolismo dos fármacos lá. Né? Se juntar ali, tem a quantidade delas ali, ó. Se olhar aqui e juntar ali, vai dar mais que 90, tá? Vai dar... Então, se a gente pegar aqui, com certeza esses 30% aqui, ó. CYP2, D6, cadê? Está aqui. Ah, aqui, ó. Então são 4, 2. 2D6. Essa vermelhinha aqui deve ter também, ó. CYP2C9. CYP2C9. As outras já são menorzinhas, né? Olha essa daqui, laranja aqui. CYP3A4, 50%. Mas lá no nosso que a gente estava vendo lá na questão, o que estava falando? As enzimas PA juntas correspondem a 90%. Verdadeiro ou falso? Falso. Né? Estão presentes no retículo endoplasmático. Na verdade, assim, ó, só tem a opção de você colocar, se a 3 é falsa, só tem a opção de você colocar a 1 e a 2, né? E elas estão presentes no retículo endoplasmático de órgãos como fígado e intestino.
Principalmente, não apenas, tá? Tem no slide lá, ó. Tem no slide, cadê? Eu acho que é aqui. Tem no slide, onde eu coloquei até uma figurinha de uma célulazinha. Ela tá bem à direita, assim, a célulazinha escrita ali. Fiz até o slide mais ou menos. Aqui, ó. São agrupadas com base em sua localização, tá? Microsomal, no retículo endoplasmático liso. Existem as mitocondriais, existem as citossólicas, tá? Tem algum slide que eu falo que elas estão também em outras regiões do corpo lá. Estão em outras regiões, mas principalmente elas vão estar aí no fígado e no rim, onde a gente colocou ali, ó. Tá? A fração do fármaco livre, ela é processada no fígado, né? Depurada, quer dizer, majoritariamente no fígado e no rim, tá bom? Mas não apenas, existem CIPs aí em vários órgãos. Depois procura lá na aula que tem até assim, ó, no sistema olfativo, que eu lembro que eu falei assim, caraca, tem CIP até no nariz, você tem CIP, tem. Tá? Por quê? Porque ela não é responsável, amores, isso que vocês têm que pensar um ponto aqui, ó. Ela não é responsável só pelo metabolismo de fármacos, ela é responsável pelo metabolismo de xenobióticos, tá? De moléculas estranhas que entram no seu organismo. Então, por isso que às vezes você tem no seu sistema, é o sistema olfatório ou olfativo? Olfativo, obrigado. No seu sistema olfativo, às vezes você vai ter lá CIP, por quê? Porque, pô, é um canal aberto para você ali estar entrando moléculas diferentes lá. E essas moléculas, elas têm que ser desativadas, oxidadas e destruídas pelo seu organismo, tá? Não é só sobre fármacos que se fala CIP, não. Ela vai metabolizar qualquer xenobiótico, qualquer molécula de fora lá. Mas então a resposta certa aqui ficaria a letra A, de amor. Beleza? Tá fácil, não tá? Não tá? Vocês estão quietos porque tá gravando ou vocês estão quietos porque vocês estão cansados? Pô, quando tá gravando eu só fico com medo de falar cagada, velho. Sempre. Até quando eu tô gravando em casa eu falo, Deus me ajude que eu não fale uma cagada. Porque aí ou eu corto ou eu não posto, né? Aí... Enfim, sobre o AS em pH plasmático. Em pH plasmático. Isso aqui é importante. pH plasmático, quanto que é o pH plasmático? Aproximadamente, isso, 7,4. Alguns livros colocam lá 7,35. E você tem um pK aqui de 3,5. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse H aqui, ele não está aqui. Esse oxigênio, ele está ionizado. Ele não está como um ácido carboxílico, ele está como um acetato. Tá? Ele perde esse H ficou livre. Por quê? Porque ele exerce o papel de ácido. Ele não é mais ácido do que 7,4? 3,5 não é mais ácido do que 7,4? Então ele exerce esse papel de ácido. Tá gravando aí só para vai que para de gravar. Tá, beleza. Eu não sei quanto que eu tenho de memória no celular, mas eu acho que é bastante. E aí tá perguntando aí, ó. Esse aqui é sobre interações fármaco-receptor. O grupo acetato pode interagir com aminoácidos por ligações iônicas. Pode ou não pode? Aí já é o ponto. Qual é o grupo acetato? É o ácido carboxílico que perdeu um H+. Vira um acetato. Pode interagir por ligações iônicas? Pode. Por quê? Porque ele tem um grupo negativo. Então, se existe um aminoácido lá, que é um NH3, né? Ligado num R lá, de uma proteína, e ele está mais, pode existir uma interação aqui. Que interação? Iônica. Iônica. Então, pode existir interações iônicas? Pode. Tem. O grupo acetila foi o que a gente até fez no laboratório. A gente fez uma acetilação. Porque aqui antes era um fenol. Era um fenol. A gente tirou o fenol e transformou ele numa acetila. O grupo acetila interage por ligações covalentes com os receptores. Verdadeiro ou falso? Ligações covalentes com os receptores. Falso, né? Ele não interage em ligações covalentes. Não é nem questão de ser enzima, mas ligação covalente com quem que ele ia fazer essa ligação covalente? Ele pode interagir aqui com o quê? Com ligações de hidrogênio, né? Pode interagir aqui, mas acho que seria fraco aqui, né? A questão de interagir esse H3 com interações apolares. Agora, fazer uma ligação covalente lá, acredito que seria falsa essa 2 aí.
né? O anel aromático, então a gente está aqui, ó, verdadeiro, falso. O anel aromático realiza interações hidrofóbicas com os receptores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Anel aromático, ele é um composto apolar. E eu colocando verdadeiro aqui? É um composto apolar, né? Pode ter um outro aminoácido lá. Existem aminoácidos que tem um grupo R, um anel aromático? Existe, eu não lembro o nome dele. Era fenilalanina. Acho que era fenilalanina, né? Pode ter aqui, ele pode interagir esse anel aromático com aquele lá. Existem interações do tipo apolar. Não só anel aromático, né? Se tiver outros aminoácidos apolares, eles vão interagir, interação apolar com apolar lá. Então, verdadeira essa daqui. E 4, a molécula é predominante neutra em pH plasmático. Verdadeiro ou falso? Neutra? Não, em pH plasmático ela é iônica, ela tem um íon, ela tem uma carga, então ela não é neutra. Então essa daqui é falsa. Deus me ajude que tenha lá a opção correta. Né? Vamos lá. Então fica 1 e 3, né? Apenas 1 e 3. Todos estão corretos, é falso, então apenas a 1 e 3, letra A, de novo. A de Alberto. Beleza, amores? Tá tranquilo? São 10 questões ou são 15? São 11? Ave Maria. Tá aqui, é 11. Na prova vão ser 10. 10. Tô brincando. A prova vai valer. Vai ficar filmado, hein? Não tem nem caô. Não tem nem caô. A prova vale 5 de prova. Vou dar 3 de relatório. Estudo dirigido e... Eu coloquei as questões lá? Coloquei, isso. Mais 3 de geral, de trabalhos sem ser prova. E 1 de... Não, claro que não. Simulado. Isso. Boa, bom corrigir. Fica corrigido aí na filmagem. Tem que ver quanto que vocês tiraram. Não, 5 mais 3... então são 5 mais 4 mais 1. 5 mais 4 mais 1. Pode ser 1 de presença. Então 5 mais 3 mais 1 mais 1. Você que está vendo isso daí filmado. Se você faltou, reclama ali, ó. Pergunta quem era na filmagem depois. No desenvolvimento de um composto protótipo, quais as estratégias utilizadas para ajustar as propriedades farmacocinéticas sem comprometer as características farmacodinâmicas? E aí? Qual é a propriedade farmacocinética? Farmacocinética é como que ele vai chegar lá no seu organismo, como ele vai chegar lá onde ele tem que chegar. A cinética que ele tem que seguir, o caminho que ele vai seguir. E a dinâmica? A dinâmica é como ele vai interagir com o seu organismo. Se ele vai ser um antagonista, se ele vai ser um agonista, se ele vai ser um agonista parcial, se ele não vai fazer nada, enfim. Tá? Isso é farmacodinâmica. Então, a ideia é como você pode melhorar o desenvolvimento, fazer com que mais fármaco, ou menos, né, se ele chegar demais, chegue lá sem comprometer as propriedades farmacodinâmicas. Modificações moleculares subsequentes, a opção A. Substituição completa do composto original, a opção B. Exclusão de todos os grupamentos farmacofóricos, a C. Abordagem não sistemática. Qual é a opção correta? Na cara, essa é fácil. Letra A. Letra A. Na prova não vão ser todas letra A não, tá, amores? Amores, você tem que ir mudando pedacinhos da molécula lá. Não vão ser todas as letras A. Eu falei, não vão ser todas as letras A. Não é para marcar todas as letras A na prova. Tá? Teve uma prova que uma vez eu dei, foi tipo assim, quase todas as As. Aí depois disso eu comecei a prestar atenção qual que eu colocava, porque normalmente eu faço a questão lá e falo, certa é essa, certa é essa. E consequentemente, sei lá, Substituição completa não teria nada a ver, né, amor? Você tem a molécula já com a propriedade farmacodinâmica que você quer, a molécula já tem a ação que você quer, você só quer melhorar o rendimento dela, aí você vai fazer o quê? Vai mudar todo o composto. Tudo do composto. Também não. Exclusão, você vai tirar todos os grupamentos. O que é um grupamento farmacofórico?
Grupamento farmacofórico é o que causa o efeito. Causa o efeito farmacológico. Se você tirar ele, você acaba com a sua farmacodinâmica. Se você tirar ele, você acaba com a sua farmacodinâmica. E a abordagem não sistemática é você ficar fazendo que nem um maluco lá. Troca tudo, não troca nada, troca um pedaço, depois troca esse pedaço com esse. Você não tem um sistema, fala assim, ó, vou trocar só esse pedaço, olha como é que comporta. Esse pedaço e o outro, vou deixar esse trocar o outro, né? Que seria o modificação molecular subsequente. Essa daqui, a abordagem não sistemática, também não. A abordagem não sistemática é se você estivesse procurando, sei lá, você está mudando um monte os fármacos e fazendo uma batelada de ensaio em diversas proteínas para ver se em alguma delas aquele fármaco ele chega em algum lugar, tá? Aí você não precisa sistematizar, você só está criando moléculas aleatórias e aplicando ali. Tem um nome, tem até aquele nome no jeito que... THS, né? THS? Era THS que chamava? THS parece nome de molécula, né? Depois eu procuro lá. Mas que você tem aquelas máquinas que tem aqueles pocinhos, lembra que eu falei na aula? Que tem as moléculas HTS, High Throughput. Ah, enfim. Comenta aí embaixo aí se eu tiver colocado no YouTube. O que é o nome. Mas vocês vão lembrar. Qualquer coisa depois eu falo. Depois a gente procura. Então, letra A, questão 6. Ah, olha aí. Considere as afirmações sobre a via de administração em particular. Todos os fármacos administrados por essa via são sujeitos ao metabolismo de primeira passagem no fígado. Tá? Um fármaco administrado por essa via deve permanecer estável durante a sua absorção pelo epitélio no trato intestinal. C. Possibilita fácil e conveniente a administração. Aí tem aí, né? Ainda bota a imagem aí. Mais dado que isso. Assinale a via de administração que melhor se relaciona às sentenças. Qual? Oral. Fácil, né? Então, ó, eu estava até vendo um vídeo desse, um dia desse no YouTube, num canal que eu não vou lembrar. Depois eu podia até fazer mexer aqui do canal. Mas é um canal gringo lá que o cara fala que um dos passos, quando você descobre uma molécula, um fármaco, que ele é importante, que ele tem uma ação in vitro, é você depois estudar as vias de administração. Porque não adianta, por exemplo, você colocar, beleza, o fármaco ele vai atingir lá a proteína e gerar uma super resposta, ter um efeito agonista maravilhoso que você esperava, mas para isso você tem que pingar 500 ml no olho. Não adianta, né? Vai ter que borrifar o negócio no olho o dia inteiro. Então tem que estudar a via de administração do fármaco. Sempre tentar tornar aquele fármaco pela via de administração mais fácil. E as mais fáceis, querendo ou não, é a via oral. Via respiratória, você teria que fazer nebulização ou fazer a bombinha, né? E tem também ocular, colírio, intravenosa, normalmente você vai tomar no hospital. E tem aqui, não tá, né? A via anal, que é você usar o supositório lá. Também pode ser. Tá? Via dérmica também. Tem cremes aí, géis de testosterona e tudo mais, que são absorvidos pela pele e tudo mais. Tá? Então tem que se estudar. Quando se está desenvolvendo um fármaco aí, a via de administração ela também é importante. Não sei se na prova vai ser a via de administração oral, não. Tá? Ainda coloquei aqui esse desenho que eu procurei na internet, achei bem bonitinho. Tem aí, né? O fármaco ele vai para o fígado, né? E aí ele vai para a circulação sistêmica através da veia hepática lá, tá? Fácil, essa daí tava fácil também, hein, galera? Pô, esse estudinho dirigido tá bonitinho, hein? E se a prova tiver assim sábado? Que delícia! Hã? Não, todas as não. Mas também não digo que não seja, tá? Assim, hã? A de Alberto, para vocês nunca me esquecerem. A de amor, B de coração. B de coração. B de baixinho. B de baixinho. Vai, foca. Dentre as diversas técnicas de análise, a cromatografia se destaca. Sobre essa técnica, analise as afirmativas. Deixa eu passar para cá. Analise as afirmativas
abaixo e deu os valores, verdadeiro ou falso. Amores, cromatografia foi o que a gente fez lá, tá? Que ficou bonitinho. Ah, eu adoro essa prática de cromatografia, acho ela muito, muito bonitinha mesmo. A cromatografia é um tipo de separação de misturas homogêneas que permite não só a determinação da quantidade de componentes, mas também a sua identificação pelo tempo de retenção e características de pico em cromatogramas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? 3, 2, 1, verdadeiro, tá? Cromatografia, ela além de você permitir aí, ó, a identificação, você também consegue quantificar. Você consegue quantificar e falar quem é. Hoje em dia, os aparelhos, os cromatógrafos, a gente tem aqueles que são chamados cromatografia líquida de alta eficiência. Em inglês, eles são chamados de HPLC. PLC só? Isso! Caraca! A bicha ela já tá lá na ultra preciso, né? De ultra precisão. Isso, e tem o CG também, que é a cromatografia gasosa. Né? Essa daqui é igual, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Essas cromatografias, amores, o próprio aparelho, ele já vem no software dele como se fosse um banco de dados de picos de tempo de retenção. De acordo com o tempo que você tem lá de retenção do solvente que você usa, ele vai te falar assim, ó, essa molécula é essa ou essa. Eu não sei nem se ele já fala, às vezes, uma só, ele fala uma só, Rai. Na verdade, a gente identifica pelo tempo de retenção mesmo. O método que fala do... componente que vai sair em tal tempo de retenção. Isso. Se ele sai antes ou depois... Não é ele, não é ele. Tem um videozinho aqui bem bonitinho, vou tomar um copyright aqui do YouTube, mas tudo bem. Acho que se não monetizar, não toma, não. Deixa eu mostrar o videozinho pra vocês, que aí vocês vão entender que é bem bonitinho mesmo. Disciplinas... será que tá aqui? Deixa eu ver aqui. Química farmacêutica. Cromatografia. Aqui. Como eu não vou monetizar, pode botar aí. Não tem problema não. Ó, é desse site aí, Simple Science. Tá? Aqui tem aqui, ó. Quando fala de cromatografia... Quer ver? Deixa eu apagar aqui. Normalmente o cromatograma, o que é um cromatograma? Lá no laboratório, lembra o que a gente fez no laboratório? No laboratório a gente fez a coluninha e aí a gente jogava o solvente, a substância. O negócio está passando ainda? Deixa eu pausar. A substância, ela ia passando e aí lá embaixo uma hora saiu amarelinho, uma hora saiu azulzinho, não foi? Seria como, quando você tem um aparelho, o aparelho ele tem um tempo. Se a gente pensasse no que a gente fez, seria como se você falasse assim, vai fulano, começa a marcar, ele começa a marcar. Aí saiu o amarelinho, quanto tempo deu? 5 minutos para sair o amarelinho. E o azulzinho, 8 minutos e meio. Aqui o aparelho ele tem um detector, tá? Às vezes é um detector de corrente, às vezes é um UV, tá? Nesse caso aqui... PDA também. O que é PDA, Rai? Também não saberemos. De corrente que dá só 1 mA lá. Eu acho que esse aqui é de miliampere. Mas aí, olha lá, ó. Aqui, esse videozinho, ele tem bem bonitinho, ó. Por exemplo, o composto X, saiu lá o composto. O tempo, ele vai correndo aqui, ó. Tempo de retenção. No minuto 6, saiu um composto. Apareceu um pico lá, um sinal. Aí, no composto, o composto X tem um tempo de retenção de 6 minutos. Aí é igual a Rai falou, ó. Por exemplo, aqui no videozinho ele mostra várias substâncias, ó. Deixa eu pausar. Ele mostra aí, ó. Se fosse o acetaminofeno, 2 minutos. Se fosse a cafeína, 6. Se fosse o ácido benzoico, 7. Se fosse a aspirina, 9. Qual é aquele composto X? Cafeína. A cafeína sai em 6 minutos. Então você consegue descobrir quem é a substância, porque nos métodos ele descreve assim, ó, se você usar 10% acetato em hexano numa coluna com, aí tem ainda vazão, o seu composto vai sair em 6 minutos, a cafeína vai sair em 6 minutos. Aí você fica olhando lá,
Se saiu aqui em 3, sei lá, se saiu em 2, se saiu em outros minutos, é outra substância. É outra substância. Então você consegue saber a substância. Além disso, olha como é que esse videozinho é bonitinho. Além disso daí, né? Aí tem a cafeína. Ele vai explicar que é a cafeína. A concentração também pode ser determinada com uma curva de calibração. Como assim uma curva de calibração? Você pega várias amostras, ó, com diferentes concentrações de cafeína que você conhece. 50 miligramas por litro, aí você vai lendo todas. 100 miligramas por litro, 150 miligramas por litro, 200, 250, e você faz uma curva. Vão ter vários picos sobrepostos, né? Se você colocar os picos um do lado do outro, isso aqui também é legal, ó. Quando você vai falar do cálculo do pico, o cálculo do pico é feito pela área e não pela altura do pico, tá? Apesar do pico B ser mais alto, o pico A ele tem uma área maior, então ele indica uma maior concentração da sua substância. Não é só pela altura lá, não, tá? É isso que ele está falando aí. Mas olha lá, ele vai colocar aqui os picos. Ele está falando, ó, que o software do computador ele consegue analisar como se fosse cada pico, e aí você tem a curva de calibração, ó, ali estão todos na mesma linha, né? Mas você tem aí, ó, cada concentração um pico diferente. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar a sua amostra desconhecida, não desconhecida, de concentração desconhecida ali no meio, né? Olha lá, ó, fez a amostra da análise X, né, do composto X, saiu nos 6 minutos, deixa eu pausar, e ele estava aqui, ó, depois de 200 miligramas por litro, entre 200 e 250 miligramas por litro. Você sabe que a área dele é isso daqui. A área do 200, ó, a área do 200 miligramas dava 200 mil. A área de 250 miligramas por litro dava 250 mil. Se deu 207.757, quantos miligramas você tem lá? 207,757 miligramas por litro. Então você consegue descobrir a quantidade e qual composto é. Isso, claro, numa cromatografia de alta eficiência ou de ultra eficiência. De ultra é que ela é mais fina ainda, ela consegue abrir mais ainda os sinais de uma amostra. Então uma amostra que ia sair 2 sinais assim pertinho, na de ultra ela sai assim, ela consegue... É mais detalhada ainda, é ultra. Né? Uma já é alta, a outra é ultra, tá bom? E a cromatografia gasosa é quando você tem um composto no formato gás, né? A sua amostra ela tem que ser vaporizada e depois injetada lá, e aí corre na coluna do mesmo jeito, mas aí ela corre como um gás, tá? Ela é vaporizada antes. Cromatografia gasosa ela é mais fresca, por quê? Porque a amostra... ela tem que aguentar, né? Ela tem que aguentar a paulada de quê? Ela tem que aguentar a paulada dela ser dela ser vaporizada. Tem que ter alta temperatura. Então, se a sua amostra degrada, não adianta você injetar ela lá. Você vai injetar, a hora que é porque ela injeta, vai numa câmara, essa câmara esquenta, e aí vem o gás e dá um kick lá nela. Se quando esquentar, ela estragar, acabou. Você vai estar analisando outra amostra, outra molécula que não te interessa. Tá? É importante quando fala de cromatografia, eu não sei se está aqui essa afirmativa aqui, mas não pode haver nenhum tipo de reação química na cromatografia. Cromatografia não é um método químico de separação, é um método físico de separação. É um método que você vai separar por interações, uma molécula correr mais do que a outra. Tá? Não pode ter reação, porque se tiver reação, a ideia de você separar e analisar uma substância, ela cai por água abaixo, porque se essa substância se transformou em outra... cagou tudo, tá bom? Então vamos lá, dada essa mini aula aí, né? Mini aula mesmo. A cromatografia é um tipo de separação, a gente já falou isso, né? Permite não só a determinação da quantidade, mas também sua identificação pelo tempo de retenção e característica de pico em cromatograma, verdadeiro também. Eu já fiz uma prova, a prova do IF, que ele dava um cromatograma e perguntava lá se era um espectro ou um cromatograma. Tipo, dava o gráfico e falava assim, ó, o gráfico a seguir mostra o espectro de uma amostra. O gráfico a seguir mostra o cromatograma. Qual que é a diferença? Espectro, quando você tem espectro, isso é importante, tá? Quando você tem espectro, no eixo X, você tem valores de energia. No eixo X.
tá? No espectro, no eixo X, você tem valores de energia. Sei lá, comprimento de onda, frequência de radiação, volts, sei lá, não sei se consegue fazer por volts. Agora, quando você tem um cromatograma, no eixo X, você tem o quê? Tempo. Você tem um tempo. Tá? Então, no cromatograma no eixo X é tempo, no espectro no eixo X é energia. Relação de pico com energia, relação de tempo com energia. Tempo com energia. Relação de tempo com absorbância ou com uma corrente elétrica, com qualquer coisa. Tá? Várias... Isso, IR é um espectro, ultravioleta é um espectro, se você colocar só um espectro lá. O cromatograma que ele tem um HPLC UV, por exemplo, às vezes nem precisa colocar esse nome, né? Mas aí ele tem um espectro, a cada pico que ele dá lá é um espectro, mas o sinal que você vê como está em tempo é um cromatograma. Tá? Normalmente você vê o que? HPLC MS, né? Você tem lá uns massa lá? Então, mas é de massas, né? Aí é um espectro também. Mas aí é um espectro que vai dar a massa molecular da sua molécula lá. Porque ele vai quebrando as moléculas em pedacinhos para depois você montar a molécula. Pô, você tem acesso a vários equipamentos massa ali, hein, Raí? É legal de você aprender, velho. Ali vale milhões esse laboratório aí, com certeza. A cromatografia é um processo físico sobre uma placa ou dentro de uma coluna e existe somente em amostras no estado líquido ou sólido. Falso, né? Estado sólido não, estado líquido ou gasoso. Não vou dizer nunca, tá? Mas eu nunca vi cromatografia de estado sólido aí. Deixa eu só ver se está gravando aqui para ver se tá de boa. Isso aqui é... Que susto, velho. Tá gravando sim. Eu coloquei ali e falei, meu Deus, não tá gravando o áudio, vai ficar uma merda tudo. Pô, tá mó bonitinho, tá ficando mó profissional aí, velho. Gostando. Tá bom? A cromatografia é um tipo físico de separação dos componentes de mistura, beleza. Que possui moléculas dissolvidas em um solvente ou volatilizadas e carregadas por um gás. Verdadeiro. Então, verdadeiro. Então, por enquanto tá falso, verdadeiro. Não, a primeira lá é verdadeiro, falso, verdadeiro. Né? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Você pode ser a letra B ou a letra C. Não pode mais a D e nem a A. Independentemente do tipo, todas as cromatografias possuem duas fases, a estacionária e a móvel, verdadeira também. Né? Sempre vai ter, amores. A fase móvel é a fase que está correndo e levando a amostra. E a fase estacionária é a fase que fica lá na coluna. No nosso caso que a gente fez a aula, a fase estacionária era a sílica que você colocou. A sílica ela vai ficar parada lá o tempo todo. A fase móvel é o solvente que você está colocando e ele está se movimentando lá. A interação da amostra com o solvente e a fase estacionária é que vai fazer com que elas se separem. Fechou? Então a letra certa era qual? Letra C de casa. Fechou. Bonitinha, essa questão também tá bonitinha. Aqui. Tu quer copiar? Pode colocar o quê, mulher? Ah, tá, coloca na prova. Entendi, coloca lá, prof. Eu falei, coloco. Pô, véi, sério, se vocês forem mal nessa prova aí, eu vou dar um... Meu Deus do céu. Não vou falar que eu vou dar, vai ficar gravado aqui. Depois fala, professora gride. Professora ameaça alunos em live na internet. Imagina, velho, tá doido, filho. Fiquei de recuperação, pois não aguentei a pressão psicológica de apanhar em sala. Cara, afirma a aluna. Aí vai aparecer você sombra, assim, falando... ele falou que ia bater na gente, se a gente tirasse nota ruim. Bora! Explique como a indução ou inibição enzimática pode alterar a concentração plasmática de um fármaco com base nos gráficos fornecidos na avaliação. Nossa, coloquei até gráfico fornecido na avaliação aí. Devia ter mudado essa questão, né? Vão ter gráficos na avaliação, tá? Mas aqui eu coloquei essa imagenzinha bonitinha que eu achei na internet também. Né? Então, a questão de indução ou inibição enzimática. A gente falou naquela aula, lembra? De indução e inibição enzimática.
que é importante, amores? Ó, quando a gente fala de indução e inibição, você tem um substrato que vai ser como se fosse assim, ó. Vamos pensar na interação de dois fármacos, tá? Um fármaco é o substrato, que ele vai interagir, por exemplo, com uma CYP e vai se transformar em produto, vai ser oxidado, Você pode ter um fármaco que ele é um indutor, aqui nesse caso aqui são ambos inibidores, né? São ambos inibidores, mas você pode ter um fármaco que ele é um indutor. O que o fármaco indutor vai fazer? Induzir. Induzir o quê? Induzir a molécula a metabolizar isso daqui mais rapidamente. O fármaco indutor, então, o que ele faz com a sua concentração do outro fármaco, do substrato? O que ele faz com a concentração do substrato no sangue? Ele faz ela aumentar ou ele faz ela diminuir? Faz ela diminuir, porque ele induz o metabolismo delas. Vou falar até igual eu falo no YouTube. Eu vou deixar aqui uma tagzinha aqui do vídeo de inibição, indução de enzimas que já tem gravado. Clica aí, ó, vai aparecer lá no vídeo, tá? Uma taxinha. No cantinho da tela. Isso. Tá? O fármaco agora inibidor, o que ele vai fazer? Ele às vezes vai chegar aqui, ó, e vai atrapalhar. Igual aqui está mostrando, né? Um inibidor não competitivo e um inibidor competitivo. Ele vai atrapalhar o metabolismo daquele fármaco. Então, o inibidor, o que ele vai causar? O inibidor aumenta a concentração do substrato. Enquanto o indutor diminui. Tá? Diminui porque ele induz, ele faz a CYP ou ele faz a enzima funcionar mais. Fechou? Qual é? Só aquela que passa. Tá. Tá. PDA são comprimentos de onda. É porque o V não é na molécula que ele faz. É assim, ó. Se considerar isso que você está falando. Então seria assim, ó. Normalmente é de 200 a 1.600 nanômetros. Tá? Comprimento de onda. Às vezes, quando você vai fazer o seu espectro, constantemente o espectrofotômetro, o seu HPLC, ele vai passar toda essa radiação na amostra. E aí, se algum pico for absorvido, sei lá, em 300 nanômetros, ele vai aparecer um sinal lá. Só que aqui, ó, sei lá, aqui você está vendo que está em 300 nanômetros. Lá no seu HPLC, você só vai ver o pico. Você não vai ver aparecendo que está em 300. Você só vê o pico, porque ele não te dá, pelo menos o que eu sei, né? Ele não vai te dar o comprimento de onda. Só se você, às vezes, selecionar o pico e perguntar qual é o comprimento de onda esse pico absorveu. Agora, esse outro que você está falando, ele, em vez de fazer todo, você fala assim, ó, mostra para mim só o pico que passar aqui em 450 nanômetros. Porque, às vezes, é a molécula que você está procurando, né? E aí, se não passar nada, é porque a molécula não está lá. Se passar e der um sinalzinho, é sinal que você tem um sinal que absorve em 450 nanômetros. Ele é mais específico para determinada molécula, enquanto o outro ele é abrangente para qualquer molécula que passe no detector, que absorva dentro da radiação UV, vis, né? Ultravioleta visível. Agora, por que será que é esse nome PDA, né? Da onde vem? Deve ser nome em inglês, né? Deve ser Direct Absorption. Mas e o P? Pesquisar Direct Absorption? Não. Eu entendi, foi só piadinha. 9. Durante o planejamento racional de fármacos, a abordagem fisiológica é considerada mais bem sucedida atualmente. Essa abordagem se baseia no quê?
no conhecimento da estrutura tridimensional do biorreceptor, no desenvolvimento de compostos sem considerar o alvo terapêutico, no mecanismo de ação pretendido que depende da eleição do alvo terapêutico ou no uso exclusivo de técnicas computacionais para prever a interação. Qual que é a resposta correta aí? Isso. A resposta correta, uma que vocês poderiam ficar na dúvida, seria qual? A letra A e a letra C. Né? Desenvolvimento de compostos sem considerar o alvo terapêutico não seria uma abordagem fisiológica, né? Quando você não conhece o alvo terapêutico, você pode partir de moléculas endógenas que tenham o efeito e tentar copiar aquelas moléculas, mas não é o caso da abordagem fisiológica. Na abordagem fisiológica, você elege o alvo terapêutico, qual é a proteína que vai gerar a resposta que você quer lá, qual é a proteína, e a partir disso daí, você vai procurar mecanismos que são coerentes com interagir lá naquela proteína lá, tá? É muito parecido, essas duas aqui, elas se confundem muito, né? Por quê? Porque se você, com alvo terapêutico, vou até dar uma confundida aqui, dependendo, né? Se você conhece a estrutura tridimensional do biorreceptor, né? Você vai eleger um alvo terapêutico mais facilmente ainda, né? Você vai entender melhor ainda o seu alvo terapêutico. E aí vai facilitar você entender esse mecanismo de ação. Mas a abordagem fisiológica é a letra C, o mecanismo de ação farmacológico pretendido, que depende da eleição do alvo terapêutico lá, tá? Lembra que tem um gráficozinho, esse gráficozinho é bem legal, que tem um gráficozinho lá, quando você conhece a estrutura do biorreceptor, e tem um gráficozinho que é preto e branco, que você não conhece a estrutura do receptor. Deixa eu colocar aqui na aulinha lá. Deixa eu ver, vou olhar aí já. Matriz de fotodiodo. Engraçado que fotodiodo ele consegue passar toda posso estar falando uma bela merda aí na internet, tá? Aí alguém vai me corrigir, falar, você tá falando merda. Mas normalmente arranjo de diodo ele consegue capturar todos os comprimentos de onda só numa paulada só. É. Depois a gente vê isso, mas é legal saber disso daí. A procura de princípios ativos, não. Qual que é a mesma aula que tem? Metabolismo de fármaco, síntese, planejamento. Aqui. São duas questões de escrever. Não vai ter não. Aqui, ó. Esse desenho. Não, vai ter uma parecida com a varfarina, né, fia? Estratégia para o desempenho de um composto. Se vocês conhecem a estrutura, permite o desenvolvimento, né? De inibidores ou ativadores, agonistas ou antagonistas, de interações reversíveis ou irreversíveis, e tem um quadrinho preto e branco. Esses quadrinhos aqui, ó, são legais de saber, tá? Se você tem a estrutura desconhecida, você parte de moléculas endógenas, e aí você ou vai partir de um substrato enzimático natural, ou de um agonista ou antagonista natural, ou a identificação de um análogo ativo aí, que faça aquela ação que você tenha lá, tá? Esse quadrinho aqui, já digo logo, vai ter eles lá na prova. Mas a questão deles está bem de boa. Só dá uma olhadinha nos slides antes aí. Na prova desse, vai ter esse, vai ter esse. Eles vão estar em preto e branco, mas tá bem tranquilo. Cadê as questões? Cadê as questões? Não é esse? Ah, aqui. Então, essa é a letra 9, letra C de casa. Depois deixa eu ver aí, Raio, o PDA, o que significa. Vamos lá, essa daqui é boa, hein? Caraca, essa daqui é... Explique o processo necessário para transferir o eugenol da fase apolar. Essa daqui é sobre Ka.
da fase apolar para a fase aquosa. Fase aquosa, água é um solvente polar ou apolar? Polar. Então você quer transferir ele da fase apolar para a fase polar. Justifique a escolha do meio ácido ou básico. Lembre que a variação do pH pode desprotonar a molécula, tornando o íon e, consequentemente, mais solúvel em solução aquosa. Então é o seguinte, você tem aqui, ó, pK 10,19, protonado, desprotonado. Em qual meio, em qual forma? 1 ou 2 ele é mais solúvel em água? Em água. Na forma que ele está com próton ou na forma que ele está na forma de íon? Íon. Então, na forma de íon, íon é sempre mais polar, gente. Íon é sempre mais polar. O íon é sempre mais polar. Então, se você quiser, vamos supor que ele está lá na fase apolar, e você quiser transportar ele para uma fase aquosa. Vou até usar aqui o quadrinho aqui, ó. Você está com ele aqui na fase apolar. Na fase apolar. E aí você quer transferir ele para cá, para a fase aquosa, para a fase polar. O que você tem que fazer com o pH do meio? O que você tem que fazer com o pH do meio? Você tem que fazer ele agir como o quê? Você tem que fazer ele agir como uma base. Você tem que fazer ele agir como uma base. Por quê? Porque se ele age como um ácido, e doa o H+, um ácido doa o H+. Ele vai se transformar num íon. Ah, não, estou falando ao contrário. Se você faz ele agir como um ácido, quer dizer, vai agir como uma base. Se você faz ele agir como um ácido, ele vai doar o H+, vai se transformar num íon. Falei o contrário aquela hora ali no vídeo. Então, volta aí e corrige qualquer coisa. Se ele agir como um ácido, ele doa H+, e vira um íon. Um íon é sempre mais polar. Para ele agir como um ácido aqui, quanto que tem que estar o pH do meio? O pH do meio para ele agir como um ácido? Tem que estar maior do que 10,19. Porque se esse 10,19 for menor do que o pH, ele vai agir como um ácido, né? Quanto menores os valores de pH ou de pKa, mais ácido é a substância. Vamos supor, se eu pego aqui no pH 5, ele vai agir como um ácido ou como uma base? Quem é mais ácido, 5 ou 10? 5. Então, 5 do pH do meio vai agir como um ácido. Ele vai agir como uma base. O que uma base faz? Recebe próton. Então, ele vai ficar com esse próton lá. Então, ele vai ficar mais apolar. Se eu coloco ele num pH 12, quem é mais ácido? Ele ou o pH 12? Ele. 10 é mais ácido. Então, ele vai agir como um ácido e ele vai doar o seu H+. Então, o que você tem que fazer? Se ele está aqui no meio apolar, você tem que jogar uma base, e mexer o meio, por quê? Porque essas moléculas elas vão se tornar íons. Ao se tornar íons, elas vão fazer o quê? Migrar para a fase polar e sair da fase apolar. Então, é só pensar isso. Compara sempre o pH com o pKa. Se você quiser que a sua molécula perca o H+, você faz ela agir como um ácido. Se você quiser que a molécula ganhe o H+, você faz ela agir como uma base. É isso. Para qualquer substância, você pode pensar nessa relação de pH e pKa. O pH, ele fala sobre o índice de acidez de uma solução. O pKa fala da acidez da sua molécula. Então, você compara a acidez da sua molécula com a acidez da solução. Se a sua molécula for mais ácida do que a solução, ela vai agir como um ácido e vai doar o H+, e vai ficar um íon, e vai ficar mais solúvel, e vai ser mais solúvel em água. Então, esse íon, ele é mais solúvel em água. E aqui, ele é mais solúvel esse terpeno aí, né? Em dicloro. Mais solúvel em dicloro. Tá bom? Beleza? Tem mais uma ainda?
Caralho, professor. Olha, eu ia apagar com o mouse. Que merda. Qual das seguintes afirmações sobre a farmacognosia reversa e o design racional de fármacos é verdadeira? Galera, é o seguinte, hoje em dia, muitas empresas, para desenvolver fármacos, elas fazem o que está até sendo mostrado aqui nesse desenho, ó. Você pega uma proteína, joga lá dentro do seu computador essa proteína, num XYZ, né, toda tridimensional, pega todos uma pancada de moléculas diferentes, uma livraria de fármacos e joga lá também. O computador ele consegue simular a interação de diferentes fármacos nessas proteínas. E ele consegue te falar assim, ó, esse fármaco vermelhinho deu um resultado assim, assado. Esse fármaco amarelinho interagiu com o sítio tal. Esse aqui interagiu com o sítio tal. E outros não interagiram nada. A partir daí você tem um filtro. Você filtra então e testa apenas algumas moléculas lá. Você faz um teste das moléculas que tiveram os scores mais altos lá, que deram melhores resultados. Então você passa uma peneira. Computacional. Imagina a economia que isso gera para uma indústria. Em vez de testar todas as moléculas, você vai testar só algumas molequinhas lá. Tá? Você testa algumas molequinhas computacionalmente, as que deram o melhor resultado, você vai partir para o teste experimental de verdade lá, tá? Isso às vezes se chama aí farmacognosia reversa também. Às vezes você sabendo a proteína, o seu alvo, você procura fármacos que se encaixem naquele alvo, né? A partir você vai desenhar um fármaco que se encaixe no alvo. E não você vai ter um fármaco que vai agir no alvo que você, às vezes, acha que ele interage lá. Por isso que é farmacognosia reversa lá. É o contrário do caminho que normalmente se segue. Aí, ó, opção A é para marcar, né? A farmacognosia reversa depende exclusivamente de ensaios biológicos tradicionais para identificar novos compostos. Falso, né? O design racional de fármacos não é utilizado na farmacognosia reversa. Falso também. Ele é utilizado, né? Você vai ver a proteína e vai falar assim, ó, a partir dessa proteína, o meu fármaco tem que ter uma ligação iônica, vai ser bom. Se ele tiver uma interação hidrofóbica, vai ser bom. Se ele tiver uma interação de polo ali, ou uma ligação de hidrogênio com aquele aminoácido, vai ser bom. E aí você tem esse design racional, então também está errado. A farmacognosia reversa utiliza técnicas computacionais para identificar a afinidade de compostos naturais com alvos biológicos específicos. Pode ser. Deixa uma marcadinha aqui, vamos ver as outras. A farmacognosia reversa não considera a estrutura tridimensional dos alvos biológicos. Já está errado. É a primeira coisa que ela considera. E o design racional de fármacos exclui o uso de produtos naturais no desenvolvimento de novos medicamentos. Claro que não, né? Você pode pegar lá no seu desenho, você pode desenhar aqui, ó, nesses desenhos, nesses fármacos que você vai usar, você pode colocar uma molécula natural lá, para ver se essa molécula vai interagir ali ou não vai interagir. Então a resposta certa aí, letra C, né? Utiliza técnicas computacionais para identificar a afinidade de compostos naturais com alvos biológicos específicos. Beleza, meus amores? Fechou? Caraca, corrigimos tudo. Ah, esse aqui foi o que eu achei lá, achei bonitinho, muito bom que mostra a abordagem. É isso, meus amores, espero que vocês tenham entendido. Quem não veio, espero que o áudio fique bom, que eu consiga, editar e ficar bonitinho. Que a minha boca, porque se a minha boca não ficar certinha, filho, aí chora, velho, porque fica horrível. Tá? Vou parar de gravar. Caraca, deu 1h10. Vou parar aqui também o áudio. Aí jogar fora, sim.